Olá, como vai? Sou Celso Gioia, quero falar com você hoje sobre por que tenho dificuldade de orar. Muitas vezes nós nos defrontamos com essa dificuldade. Se você se interessou por esse vídeo, porque você já teve esse desafio à sua frente, alguma coisa te impediu de orar, você sabia que deveria racionalmente, mas você não conseguiu. Então vamos examinar melhor essa questão, mas eu peço que você fique até o final desse vídeo. Se você não for inscrito, uma boa parte não é inscrito no canal quando assiste, eu peço que você se inscreva, dê esse voto de confiança para nós, deixe o seu like se você gostar, compartilhe com outras pessoas e assista a outros vídeos do canal também. Também quero agradecer, nós estamos com mais de 600 inscritos e quase 50 mil visualizações. Isso eu devo a você que está aqui prestigiando esse vídeo e eu te agradeço bastante do fundo do coração. Então, primeiro, para a gente discernir melhor esse tema, né, a dificuldade de orar, o que é a oração? Então, devemos lembrar que a oração é uma conversa com Deus, é uma forma de nos comunicarmos, de pedir algo para Deus. Então, a mesma dificuldade que nós temos para conversar com uma pessoa, nós vamos ter para orar a Deus também. Se algo corta a nossa comunicação com uma pessoa, esse mesmo fenômeno tende a cortar a nossa comunicação com Deus. Então, podemos começar assim, vamos ressaltar 3 motivos. Apenas 3, existem muitos outros, mas você vai ver que dentro desses 3 motivos você pode encontrar outros impedimentos, outras dificuldades que você pode depois se analisar, refletir sobre as suas próprias dificuldades. Mas a primeira delas é um motivo emocional. As emoções sempre mexem muito com a gente e tendem a trazer dificuldade em algumas áreas. Então, por exemplo, se alguém te magoou, alguém fez algo que você não gostou, que você interpretou de uma maneira negativa, às vezes vem a mágoa, o ressentimento, aquela amargura, e isso certamente vai interromper, vai dificultar o diálogo com essa pessoa. Eu lembro aqui de um versículo que está lá em Hebreus 12:15, que diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ou seja, essa raiz de amargura que vem, ela contamina, ela é negativa, ela é ruim para nós. Recentemente, comentaristas esportivos reclamaram de personalidades da área que não foram no velório do Pelé, colocando lá os seus motivos e tudo mais. Mas, mesmo supondo que esses comentaristas fossem muito ligados ao Pelé e tivessem ficado magoados, né, amargurados com a ausência destas personalidades, a reação, logicamente, não foi adequada. Essa reação de não comunicar é muito ruim e precipita uma contenda entre as partes. Porque qual é o certo? Você acha que uma pessoa falhou, você fala com ela, olha, fulano, você não deveria ter feito isso. Quando você vai na imprensa e ataca aquela pessoa frente a todos os outros, você está rompendo o diálogo e, portanto, se você fizer isso com Deus, você reclamar de Deus, você vai estar dificultando a sua oração ou até impedindo a oração que você faria a Deus, né? Bem, o segundo motivo que dificulta a nossa oração está ligado a quem é o interlocutor da nossa oração, quem é que nos ouve. Nós sabemos que é Deus. Dentro dessa comunicação existe a forma que é a oração, existe a quem é dirigida a oração, né, que é o nosso Deus. Bem, quando conversamos com Deus, não é como se conversássemos com uma pessoa qualquer, um ser humano qualquer, é uma comunicação diferente, a gente tem que entender isso. Tem gente que fala pelos cotovelos, fala muito, e só pelo fato de ter uma pessoa na frente dela, ela acha que está sendo ouvida, e nem sempre isso é verdade. Bem, então o segundo motivo que eu vejo aqui
para dificultar, que costuma dificultar a nossa oração, são os motivos espirituais. Falar com Deus não é fácil, nós não vemos a pessoa dele, nós não ouvimos a resposta na maioria das vezes, nós não vemos também prontamente um resultado. A, a oração às vezes demora para ser respondida. Tudo isso dificulta, são motivos espirituais que dificultam o homem natural de buscar a oração. Portanto, nós necessitamos de fé para exercitar a nossa oração. Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, ele diz mais ou menos o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, vemos que a fé é importante aqui, é o elemento espiritual fundamental para que a gente faça a oração. Nós temos que crer, temos que buscar essa fé. E a gente tem, por exemplo, é muito difícil orar para a cura de uma pequena doença. É mais fácil correr na gaveta de remédio, pegar lá um remédio e tomar logo e esperar um resultado mais rápido. E se ele não vem, a gente reclama do remédio. Será que nós não fazemos o mesmo com Deus? Queremos resultados instantâneos, visíveis, palpáveis, e não temos confiança nas coisas do mundo espiritual? Então, outra dificuldade que costuma aparecer e é muito ruim, tem que ser afastada da nossa vida. Bem, agora o terceiro motivo, também ligado na estrutura da oração, está ligado a quem faz a oração, quem inicia. Então temos o autor da oração, o destinatário, a própria oração, que é a forma. Com relação a quem inicia a oração, que problema nós podemos ter? Vou citar um exemplo meu. No começo, e ainda luto com isso, com uma certa autossuficiência, que é oriunda da vaidade humana. A gente acha que tem poder. Então a autossuficiência atrapalha muito com que você faça uma oração. Às vezes você pensa, eu resolvo isso sozinho. Deus pode deixar que isso eu sei resolver, eu resolvo sozinho, deixa comigo. E essa autossuficiência também gera dificuldade para que a gente faça a oração. Tem uma passagem lá no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 12, verso 21, que ele está conversando com o povo de Israel acabou de pedir para si um rei. Samuel ficou decepcionado, o povo fica meio na dúvida, o que fazer. Então Samuel vem e diz para o povo: não vos desvieis, porque seguiríeis as vaidades. Por que vocês cairiam na vaidade? Que nada aproveita e tão pouco pode livrar vocês. Então veja, a vaidade aqui seria essa autossuficiência. Para que cair nessa autossuficiência? Ela não livra você de nada. Não se desvie do Senhor, busque ao Senhor, ore a Ele, dê a Ele essa importância, essa proeminência na sua vida. Então veja o que ele está dizendo, essa autossuficiência, essa vaidade, buscar as coisas humanas, não vai te livrar de nada. E naquele tempo eles precisavam de muitos livramentos, inimigos, ataques, fomes, pestes, todo tipo de dificuldade. Lembrei também de um caso particular meu. Eu tinha uma amiga que recorria a mim para várias questões, como advogado, como pastor, e eu sempre atendia, de uma forma tranquila, às vezes até ficava um pouco aborrecido com a persistência da parte dela, mas um dia, e eu pensava que ela nunca poderia me retribuir isso, mas não fazia isso aguardando retribuição. E não é que um dia eu estava meio preocupado com a questão, com um negócio imobiliário que eu tinha feito e eu queria desfazer e tal, e eu estava meio abatido e ela me perguntou, mas o que foi? Você não está bem? Qual é o problema? O que há? Eu acabei falando para ela e ela falou, olha, disse também qual era a empresa. Ela falou, olha, eu conheço a secretária do presidente dessa empresa. Você não quer que eu te ajude? Aí, mediante aquela
afirmação, né, que ela conhecia a secretária, eu pensei, puxa, quem sabe, né? Comecei a me desvencilhar da minha autossuficiência e pedi ajuda para ela, e não é que ela conseguiu. Falou com a secretária falou com o patrão falou para eu ligar para uma tal pessoa, liguei e o problema foi resolvido. Então veja, muitas vezes essas dificuldades geradas que atrapalham a nossa oração, impedem a nossa oração. E nós não devemos permitir isso. Não desista de buscar a Deus, de orar, de ir ao encontro dele para encontrar uma solução, para vencer um problema que está te assediando. Persevere, confie no resultado, confia no Senhor, Ele tem poder e Ele quer te auxiliar, Ele quer te ajudar, Ele quer te tirar dessa dificuldade que gerou a necessidade da oração. Bem, era isso que eu queria falar com você hoje e nós nos vemos então no nosso próximo vídeo.